Bom dia, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção sobre a tua vida. Amados, seja muito bem-vindo nesse canal. Que o Senhor abençoe. Estamos chegando a quase 700 inscritos e eu quero agradecer você que tem feito parte dessa família. Amém? Obrigado por fazer com que esse canal seja importante, né? E faça parte do seu dia a dia e da sua família. Então, amado, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Vamos lá. Vamos palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está inserida no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém? Vamos ler novamente? Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém? Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amados, a palavrinha do Senhor que nós vamos meditar hoje é acerca das coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Amados, o que é de pessoas que têm mandado mensagens no meu telefone, no meu WhatsApp, no Facebook, no Messenger, amados, preocupado com os acontecimentos, preocupado, querendo saber, pastor, isso aí já é o final, pastor, isso já é Apocalipse, pastor, isso já é a volta do anticristo, pastor, como que é? E aí, o que nós faz? Uai, uma coisa é muito simples, amados. O princípio de tudo é temer a Deus. E mediante essa palavra que as pessoas têm me perguntado, hoje nesta manhã eu resolvi gravar esse vídeo através dessa palavra para que nós possamos entender. Primeira coisa que nós precisamos entender é entregar o nosso caminho, a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Por quê, pastor? Porque, acho que se eu disse ontem ou anteontem, todos nós somos criaturas de Deus. Nós fomos formados e criados e inspirados em Deus. Mas filhos são somente aqueles que têm a graça de entregar a sua vida e de confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O primeiro passo é esse. E o segundo, pastor? O segundo é esse: temer a Deus. A palavra do Senhor nos diz: uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi. E o que mais, pastor? O segredo do resto, irmãos, é perseverar nos seus caminhos, na presença do Senhor, na palavra de Deus, obedecer. E 1 Pedro capítulo 5, amados, versículos 6 e 7 nos diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos. Sabe, irmãos, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, né, o Apocalipse ou Mateus 24, nós entendemos, amados, que o mais importante disso tudo não é se Cristo vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, não é se Cristo, amados, vai vir nas nuvens ou se não, se, amados, vai acontecer o arrebatamento, se a terra vai ficar, se a terra vai explodir. Isso não importa para nós. O que importa para nós é que a Bíblia nos diz e nos garante, tanto em Mateus como em Apocalipse, que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, nós precisamos estar preparados. Amados, a palavra do Senhor nos diz que muito, amados, é a ceifa, muito é o ambiente aonde precisa ser trabalhado, mas poucos são ceifeiros. Então o Senhor, ele nos diz: olha, ore para que o Senhor da ceifa envie os ceifeiros, para que quando a colheita chegar, ela possa ser ampla. Então nós precisamos, amados, entender que Cristo, ele enviou, amados, Deus enviou seu Filho a esse mundo, para que todo aquele que não amados, que crer, ele não pereça. Para todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, não pereça no meio da caminhada, mas que prossiga, que viva, que vença e passe por cima dos obstáculos. Esses dias são dias tensos? São dias temerosos? São, mas eu arrisco a dizer ainda que isso é o princípio de todas as coisas. Ainda estamos vivendo o princípio das dores, eu acredito dessa forma. Mas isso não cabe muito bem a discutir se é ou não é, se chegou a hora ou não. A única coisa que eu estou tentando dizer para você é que existe alguém deixado aqui na terra por Deus
amados, para habitar em você e para habitar em mim, cujo nome se chama Espírito Santo. A palavra do Senhor, amados, nós vemos, eu vou tentar explicar mais ou menos para você entender, de uma forma adágio minha, com as minhas próprias palavras. Amados, no Antigo Testamento, Deus agiu como Deus Pai, como Deus Criador. E ali Deus falava através de trovões, rasgava a terra, engolia o povo, amados. E aí Deus perdoava o pecado, o Espírito Santo de Deus já existia, amados, e ele era dado em medidas, de gotas, em porções para a população. Agora manifestou Cristo, Filho de Deus. No livro de Isaías nós vemos, amados, a profecia do lançamento sobre o Filho de Deus, né? O Messias prometido, aquele que haveria de julgar e de salvar o mundo, né? E de render, trazer a redenção, trazer, amados, aquele castigo, trazer a destruição, amados, que estava para acontecer. Ele veio para tirar tudo isso, levar sobre as suas costas, sobre a cruz do madeiro, e nos dar uma vida nova. Cristo tomou tudo isso, as aflições, as afrontas, amados, os problemas, as crises. Cristo tomou tudo isso, o seu pecado, o meu pecado, e colocou ele na cruz do Calvário. Agora ele veio como filho de Deus e ao mesmo tempo como o próprio Senhor. Um dia Filipe chega: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, fala tanto desse Pai, e nós queríamos conhecer. Quando é que nós vamos ver o Pai? Então o próprio Jesus diz: olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda querem saber. Se vocês me verem, vocês estarão vendo o Pai. E se vocês um dia conhecer o Pai, vocês me verão. Ou seja, o próprio Senhor, amados, ele nos diz que ele é o Pai, ele é o Filho. E agora, amados, quando o Senhor ele é assunto ao céu, ele libera uma promessa de deixar um consolador, um direcionador, alguém que vai conduzir a vida do ser humano. E esse alguém se chama Espírito Santo de Deus, cuja palavra do Senhor nos diz que ele intercede por todos nós com gemidos inexprimíveis, que ele nos ajuda diante do Pai com os nossos pecados e com as nossas falhas, dizendo para nós o caminho que devemos tomar e a direção que devemos fazer. Então essas são as qualidades de Deus, como no passado operou como Pai, como Jesus operou como Filho e como Espírito Santo Consolador, Direcionador. O que isso tem a ver? É que hoje, amados, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para sermos levados até o Pai. Quem faz com que o homem se arrependa dos seus pecados, amados, é o Espírito Santo de Deus, que faz e mostra através da palavra de Deus que nós somos meros mortais e que precisamos, carecemos, anseiamos. Sem Ele não somos nada. É Ele que faz esse papel de convencimento. Então, nós precisamos entender e crer que tudo isso que está acontecendo, amados, como eu disse com o irmão esses dias, isso, amados, quem deveria ficar assustado é quem nunca leu a palavra, é quem nunca entregou a sua vida para Cristo, é quem nunca visitou uma igreja que de verdade pregue a palavra de Deus e não só riquezas da terra, tá entendendo? Agora, cristão preocupado se Cristo vai voltar antes ou depois da tribulação, cristão preocupado se Cristo, amados, está voltando mesmo ou não, se a enfermidade vai matar você ou não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos diz na sua palavra: o morrer é Cristo, uma passagem direta, mas o viver é ganho. Então, amados, andar com Cristo, você está ganhando a todo momento, porque quem permite você ter vida e viver é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, é o Senhor. Mas e se vier morrer? Se você estiver em Cristo, vai direto para Ele. Mas se você não estiver, entenda, o inferno não foi feito para pessoas. Mas no último dia, assim como os demônios e as seclas irão julgados e serão mandados para lá, assim também todo aquele que não entregar a vida ao Senhor, todo aquele que não morrer em Cristo para viver em Cristo, estará lançado no inferno. Eu não vim aqui passar medo em você, eu só vim aqui abrir os seus olhos, que não importa se é tribulacionista, pré-tribulacionista, amados, não importa se é pentecostal, neopentecostal, tradicional, não, irmãos, isso não importa. O que importa é se o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário,
morreu por você, se você entregar a sua vida para Ele e estiver vivendo, quando Ele voltar, amados, encontrar você envolvido na seara, na obra dEle, com Ele você vai subir nas nuvens. É isso que importa, irmãos. Para de ficar discutindo coisas que não precisa. A Bíblia nos diz que há coisas que ao homem é lícito saber, mas tem coisas que não tem necessidade, irmão. O que importa é que Ele vai voltar. E Ele voltando, Ele vai vos levar. O Senhor nos diz na sua palavra no Evangelho de João: olha, importa é que eu vou voltar. E quando eu voltar, que eu vou preparar um lugar para vocês lá no céu. Vou preparar uma morada nova. Mas quando eu vim, eu vou pegar vocês e vos levarei para mim. O Senhor é quem disse isso. Então, amados, importa que quando o Senhor voltar, na pré-tribulação, antes da tribulação, antes do anticristo, depois do anticristo, amados, isso não importa para mim. O que importa é que Ele vai voltar e eu quero estar preparado. Que seja hoje, amanhã, daqui 10 anos, 50 anos, 1000 anos, não importa. Eu quero é estar preparado. Como? Com as suas vestes lavadas, remidas, libere perdão, ame a Cristo, ame o próximo, amados. Busque o Senhor de todo o seu coração e Ele te salvará. Amém? Tá entendido isso? Pelo amor de Deus, para de caçar, como se diz a minha mãe, chifre na cabeça de cavalo, um ditado popular, né? Para com isso, irmãos. Uma coisa só precisa, e o Espírito Santo, ele é aquele que te dá coragem e não medo. Então, por favor, se você é cristão, não fique com medo das coisas que estão por vir. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Medo é para quem não tem o Espírito. Se você tem que ter coragem, porque é isso que o Espírito Santo te dá. Amém? Querido Deus, eterno e soberano Pai, eu quero confessar nesta manhã, Deus, o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu quero agradecer o Senhor por ter enviado Jesus, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu quero agradecer, papai, pelas maravilhas do Senhor, pelo teu perdão, quando muitas das vezes eu não merecia estar aqui hoje, Deus. Eu não merecia estar em tua presença, Deus, pela podridão da minha carne, pela podridão dos meus pecados, dos pecados do ser humano. Mas a Bíblia nos diz, a tua palavra nos diz que o Senhor deu a vida por todas as pessoas do mundo, mesmo sabendo que nem todos se chegariam ao Senhor. Mas aqueles que se achegassem a Ti e confessassem como único e suficiente Salvador, o Senhor nos daria o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E é isso que cremos, ó Deus, que nós somos os Teus filhos, que nós somos os Teus filhos, que nós somos os servos do Senhor e que confiamos a nossa história no Senhor. Que seja, Deus, ó Pai, aquilo que estiver de ser, mas se o Senhor estiver conosco, meu Deus, nós sabemos que venceremos e passaremos por cima de todas as crises, todas as lutas. Por isso eu coloco a vida desse homem, dessa mulher que ainda está com medo. É porque ainda não conheceu o teu Espírito, é porque ainda não conheceu o teu verdadeiro amor. Mas quando conhecer, Deus, Pai, eu peço que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, quando essa irmã, esse irmão ver esse vídeo, que o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito do Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da morte, entre nessa casa, entre nessa vida e nessa família, para que ele possa crer que o Senhor ainda é e sempre será o único Deus, soberano, imutável e poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Abençoa o nosso dia, Deus. Esteja conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica a dica, forte abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir.